Vamos começar falando do Luan, tá? Eu vou pegar a mensagem, eu não vou segurar, né, a informação, já vou trazer para vocês aqui essa questão aí do Luan. Eu falei com eu falei com uma fonte hoje importante do Corinthians e perguntei sobre o Luan, tá? Quais os planos do Corinthians para o Luan para 2023? Essa fonte respondeu o seguinte para mim: empréstimo, se alguém quiser. Deus há de ajudar. Então vou repetir, hein? Frase da minha fonte do Corinthians hoje. Empréstimo. Quais os planos do Corinthians para o Luan? Empréstimo, se alguém quiser, Deus há de ajudar, tá? Então você vê a moral que o Luan está no Corinthians. Aliás, o Wagner, né, que assim como eu, né, o Wagner acompanha o Santos de perto. O Wagner, o Luan passou pela Vila Belmiro e assim como é a sua passagem no Corinthians, não deixou saudades nenhuma, né, Wagner? Como é que foi o Luan? Você acompanhou de perto no Santos? Como é que foi? Rapaz, como é que eu posso definir? Uma tragédia, né? Uma tragédia anunciada, né, Samir? Quando o Santos anunciou a contratação do Não teve Luan. uma esperançazinha, não? Foi anunciada mesmo assim? Ninguém ficou um pouquinho empolgado? Porque o Luan ele engana muita gente, né? Que ele vai ressuscitar a qualquer momento. Assim, o Santos contratou ele com empréstimo até o final do ano, podendo renovar a partir de janeiro se quisesse, né? Aumentando o valor do salário. Então, o valor que o Santos pagou pelo Luan nesse tempo todo nem é tão alto, né? Foi 100 mil reais. Né? O Isso. Santos pagou 100 mil reais. Se quisesse prorrogar o empréstimo a partir de janeiro, pagaria 30%. Não é isso? É a mesma informação que você tem, né? Sim. Pagaria 30% do salário dele, que daria em torno de 240 mil, né? Mais ou menos isso. Não, ele ganha 800 no Corinthians. Isso. Pode falar de grana aqui, né? Pô, Cara? aqui, ó, Claro. o Wagner conhece meu apelido. Qual é o meu apelido, Wagner? Da questão da. Samir Cascalho. Samir Cascalho. O pessoal já sabe. Adora falar de salário, Samir. Assim, tem horas que é notícia, né, cara? É notícia, né? O Corinthians já fez uma burrada, né? Concorda que eu votaria fácil no Luan. Né? No Luan, tu votaria? Votaria fácil no Luan. Quais são as outras Olha, alternativas? Aqui é o William, Paulo Paulo Nunes Nunes. e o Alexandre Pato. O problema do Luan é que é um contrato longo com o Corinthians e o salário é altíssimo. E ele não entrega nada, né? Ele estava completamente isolado, marginalizado lá no Corinthians quando veio para o Santos. Então, assim, eu acho que já foi um erro absurdo o Corinthians ter contratado, porque ele no Grêmio já demonstrava sinais, né, de que não voltaria a ser aquele grande jogador de 2017, né, pelo Sim, Grêmio, o rei da América. quando foi eleito o rei da América. O menino de ouro do Brasil, o Villani narrava. O menino de ouro! Meu Deus, você vê aquela narração ele fazendo aqueles golaços, você não acredita, velho. Só que saiu lá ouro e chegou aqui de bronze para lata, né? E então eu acho que já o Corinthians já não deveria ter contratado. Agora o Santos contratar, por mais que seja um valor, né, hoje para o futebol irrisório, um salário de 100 mil reais, o que adianta você pagar 100 mil reais, pagar pouco, para um jogador que dificilmente vai conseguir entregar alguma coisa, né? Mesmo que seja por pouco tempo. Eu acho que a diretoria do Santos bobeou e o Corinthians agora vai ter que encontrar um outro trouxa, né, para pagar parte do salário, né? Vai ter que encontrar um outro trouxa. Agora eu não sei mais, né, sabe, se eu tenho mais pena do Corinthians, que vai ter que pagar agora mais 100 mil para ele, além dos 700 que pagou de agosto para cá, ou se eu tenho mais pena do síndico do prédio em que ele for morar lá em São Paulo. Rapaz, deu muito trabalho aí, ô Wagner. Como é que foi o Luana? Deu muito trabalho. Ele Você morou tem, aqui você tem informações aí do Luan na balada? Conta pra gente, porque aqui, Wagner, olha, aqui a gente é tudo fofoqueiro, velho. A gente gosta de fofoquinhas, né? O Juan não ia à balada, meu amigo. O Luan levava a balada para casa. Então quer dizer, tem que tomar Esse cuidado. cara, Lembra aquela pergunta sim. que virou meme no TikTok que eu fiz para aquele Paulinho que o Santos contratou? Eu falei para ele assim: e aí, bonde da Estela, vai mudar de vida tal? Aí na apresentação dele no Santos, aí ele responde assim: vai parar com a noitada? Eu perguntei, ele falou: não tem noitada.
Você pode ver as imagens aí, é tudo de dia. Virou até meme no TikTok isso. Como se fizesse diferença. O Wagner agora fez a mesma coisa. Quer dizer, o Luan não foi a balada. A balada vinha ao Luan. Ele trouxe a balada para cá. Trouxe a balada. Explica isso pra gente, o Wagner. Pelo menos foram as notícias que saíram, né? Ó, o Matheus Bacelar já falou, vem com as fofocas. Calma, Matheus, calma. Então, ele veio morar aqui, alugou, né, um apartamento de luxo aqui num condomínio de luxo aqui da cidade. Acho que é o condomínio, hoje, acho que é o principal condomínio de luxo aqui da cidade de Santos. E teve muitas reclamações. Eu conheço uma pessoa que mora lá nesse condomínio e ele me confirmou que houve muitas reclamações. Tipo? E que chegou de barulho, de bagunça no apartamento de madrugada. E que chegou a ter até risco, não sei se chegou a acontecer, acho que não, mas risco de expulsá-lo, de expulsá-lo do condomínio. Rapaz, então... Então assim, né, cara, isso é problema do jogador, né? Ele faz o que ele quiser. Se ele estivesse entregando em campo, a gente nem estaria falando sobre isso aqui, né? Sim. Samir, mas é claro que a gente sabe que atrapalha, né? E para você investir uma grana alta num jogador como esse, né, como o Corinthians fez, quer retorno, José Matheus aqui falou, o Wagner Léo Dias, tá? Segue, Wagner, segue que a gente tá gostando. Não, isso que você falou é verdade. Se ele entregasse em campo, ninguém ia falar isso. Claro. Mas aí o cara, assim, o jogador faz o que quer até certo ponto, né, Wagner? Porque, infelizmente, o cara não entrega em campo, mas entrega na balada. E você, o jogador não pode esquecer que a principal ferramenta de trabalho dele é o corpo dele, né, cara? E você levar uma vida desregrada, claro que todo mundo tem direito de tomar sua cerveja, né, o que seja, no final de semana, de sair, de ter uma vida social, mas o jogador de futebol é um atleta e tem que ter regras, né? Tem que ter limites, não dá para o cara simplesmente... Porque, afinal de contas, todo dia tem treino, o cara acordar no dia seguinte para treinar, ele precisa estar bem. Normalmente, o jogador deveria fazer isso em dias, né, em véspera de dia de folga, em horários mais adequados e também ter limites, né? E é uma pena, porque o Luan tem talento, né? É um jogador, né? Não dá para dizer que ele não tem talento. É um jogador altamente técnico, viveu aí um grande momento no Grêmio, foi eleito o melhor da América naquela Libertadores de 2017 com justiça, só que abandonou a carreira, né? Acontece isso com alguns jogadores, né? O Pato, por exemplo, que está nessa lista aí. O Pato era um jogador brilhante quando surgiu no Internacional, né? Sim. Mas aí ele passou a virar mais celebridade do que atleta. Fazia embaixadinha com o ombro jogando assim, né? Jogava um baita muito. jogador, o Pato é um baita jogador. Mas ele virou celebridade. Quando o jogador vira celebridade, cara, mais celebridade do que atleta, aí não dá, acabou a carreira. Agora, nessa questão da enquete aí, Wagner, vamos lá. Você levantou uma tese interessante. Porque você falou que o Luan é a pior contratação da história do Corinthians disparado. Pelo tempo de contrato e pelo valor, né? Não, o William veio por mais, mas isso. o William é um contrato menor, né? Não, que o William rescindiu, né? O contrato acho que tinha 2 anos, mas ele rescindiu. Então você foi bem nessa. Eu gostei dessa tua vertente, porque... É o custo-benefício. É o custo-benefício. Foram muitos anos por 800 mil sem entregar nada. O Pato também, a gente poderia falar... O Pato até outro dia era a pior contratação da história do Corinthians, mas o Pato rendeu ao Corinthians o Jadson. Sim. Você tem que analisar tudo isso. Que o Jadson fez história no E o Corinthians não vai conseguir vender o Luan para ninguém. Quem vai comprar o Luan? Para ninguém. E o outro é o Paulo Nunes, que essa também foi uma ideia do Cittadini ridícula. Um cara que era ídolo no Palmeiras e aquele ídolo que não respeitava o rival. Que tinha aquelas provocações e tal. Então também foi muito mal. Mas eu acho que você matou a pau nessa questão aí, Wagner. Não sei se o pessoal do chat, o que vocês acham sobre isso, mas o Wagner considera o Luan a pior contratação da história do Corinthians, mais do que o William por causa do custo-benefício. Exatamente. Ele não está levando em conta, o meu querido Frederico, só a questão da parte técnica, porque o William foi uma grande decepção. Porque o William meio que... Vou te falar, eu até agora aqui estou pensando se é o Luan ou é o William. Porque o William veio com a expectativa lá em cima. Sim, dos maiores brasileiros da história da Premier League.
Um cara E com é uma- outra coisa que tem que ser levada em conta. Não dá para você culpar o Corinthians por conta do William. Porque o William veio ainda, né, com lenha para queimar. O Luan estava parado. O Luan foi uma aposta alta do Corinthians, porque o Luan estava parado no Grêmio, o Luan estava marginalizado lá no Grêmio. Né? Então o Corinthians sabia do risco. No caso do William, por maior que seja o investimento e por pior que seja a decepção que ele provocou na torcida do Corinthians, o William havia uma grande expectativa com justiça. O Corinthians teve motivo para acreditar no William.